E aí, peoples? Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que tem um nome bem complicado, mas que o conceito é simples, tá? Então a gente vai falar sobre produtos de glicação avançada. E isso é um nome complicado, mas que significa uma coisa simples, que é a formação de compostos tóxicos para o nosso corpo na presença de proteína ou gordura e açúcar, tá? Então, quando junta proteína ou gordura e açúcar, formam-se esses produtos de glicação avançada. E aí o calor exacerba isso, tá? Então, todo alimento, até certo, uns mais, outros menos, tem esses produtos de glicação avançada, tá? O problema é quando fica fora de controle, né? Quando come demais disso, quando a exposição no nosso corpo é demais, aí o corpo não dá conta e aí passa a virar uma toxina, tá? Que forma, inclusive, que causa, inclusive, câncer, tá? Mas além de câncer, doença cardiovascular, doença metabólica, doença renal, porque é tóxico para as células. Então, a célula que não der conta vai ter problema e aí aquele tecido vai ter problema, né? Então, esse é o problema. E é por isso que eu tô trazendo o assunto aqui pra vocês. Então, quais são as fontes desses produtos? Como eu falei, todos os alimentos têm, mas quais são as maiores fontes? Então, carnes processadas, principalmente, tá? E aí, produtos de origem animal. Então, queijo, os queijos mais gordurosos são os que mais têm. As carnes vermelhas são as que mais têm, em termos das carnes. O negócio é que quando você pega esses alimentos que tem muito e aí você vai lá e bota calor seco, aí isso aumenta exponencialmente, tá? Então vamos comparar aqui. Um salmão, por exemplo. Salmão cru, 475 desses produtos por porção. Você fazendo ele grelhado, assado no forno, com aquele queimadinho, 3.000. Então sobe de 475 do cru, no sushi, por exemplo, no sashimi, para 3.000. E aí se você frita, fica entre 2.000 e... Frita assim, na panela, né? Aquela fritadinha sem ser, tipo, submerso no óleo. Fica em torno de 2.700. Então, por exemplo, uma salsicha de carne, sem ser de porco, né? De boi, se você grelha ela, fica com 10.000. Um bife passado na panela tem 9.000. Um chicken nuggets, por exemplo, tem 7.700. Se você faz uma galinha no barbecue aqui, né, que eles usam muito aquele molho que tem açúcar, então você já tem a galinha que tem a proteína e o lipídio, né, a gordura. Você mete açúcar e bota ainda no fogo, na brasa, né? Então fica uma beleza. Sabe quanto fica? 16.000. O bacon, quando você frita, fica 12.000. Então, assim, aumenta muito por causa do método de cocção, né? Então, o que você pode fazer para diminuir a exposição? Bom, primeiramente, não ter uma dieta que seja baseada em carne vermelha e gorduras saturadas, como produtos de origem animal, né? Com muita gordura. Esse é o primeiro passo. Segundo, usar métodos de cocção que não sejam de calor seco. Então, quais são os de calor seco? Fazer churrasco, grelhar, assar no forno, sem molho, né? Assar no forno seco, só pra, tipo, fritar a batata no forno, né? O air fryer, que a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Todos esses, inclusive a fritura no óleo é um método de cocção a seco. Apesar do óleo ser líquido, ele não é água, né? Então ele frita. A fritura é um método de cocção a seco e aumenta muito esses compostos, tá? Então você vai usar mais cozer na água, fazer, como é que é o nome? Pochê, né? Eu faço peixe pochê aqui direto. Fazer no vapor, então as coisas no vapor. Cozinhar na panela de pressão. Ou fazer coisa ensopado, com molho, né? Sempre que tem o líquido. Outra coisa que você pode fazer, que diminui muito, os estudos acharam que diminui menos da metade desses compostos, é quando você marina a carne antes de você fazer o churrasco. Então, você expor essa carne a um ácido, um vinagre, um limão, deixa lá 30 minutos marinando, ou na geladeira de um dia pro outro, enfim. E aí, bota no calor seco, ou assa, ou grelha, ou faz o churrasco, bota na brasa, diminui muito, tá? E outra coisa que você pode fazer também é naquela refeição que você tá comendo alguma coisa que é uma fritura, ou que é um grelhado, que é uma coisa... E assim, o grelhado, gente, rapidinho ali, sem estar queimado, não tem problema. O negócio é sabe aquela coisinha preta que eu amo?
Eu gosto de bife, quando, eu não gosto de carne, mas quando eu como, eu gosto dela torrada. Esse é o pior, tá? Então aquela casca preta, aquelas coisas, sempre que você tá fazendo coisa muito torrada. O pão torrado tem também, mas como o pão não é de origem animal, não forma tanto, não vai subir na casa dos 1000, entendeu? É, o que mais é perigoso mesmo são as carnes, né? Porque sobe lá para os 16.000, enfim. E aí você colocar naquela refeição que você vai comer esse produto com muito desses compostos, muito antioxidante. O que, que é muito antioxidante? Muita cor no seu prato. Então, amarelo, vermelho, azul, né? O repolho roxo, um pimentão, vários verdes, o que você achar de verde, tomate, né? Sempre colocar alimentos antioxidantes quando você está comendo um churrasco, por exemplo, né? Outra coisa que reduz é exercício. Exercício ajuda a gente a eliminar esses compostos. Elimina os endógenos e elimina os exógenos também. O que a gente produz no nosso corpo, porque a gente também produz isso endogenamente. Os diabéticos, inclusive, produzem mais. E eles são pessoas que têm que tomar mais cuidado com essa exposição, porque eles já têm no corpo deles mais desses compostos tóxicos, tá? Então, o exercício ajuda a gente a eliminar isso. E não fumar, né, gente? Porque isso aí não precisa nem dizer. Então, método de cocção, marinar, incluir antioxidante, exercício, tudo isso diminui muito a sua exposição. O micro-ondas, em termos dos AIDS, o estudo achou que ele não aumentou tanto quanto os outros métodos de cocção a seco, né? Então, pode ser uma opção boa. Eu não entendo sobre a questão da radiação, tem gente que questiona o uso do micro-ondas. Eu não sei o suficiente para dar informação sobre isso, então, como um método para esses compostos aqui é válido. Se cozinhar até mais ou menos 6 minutos, tá? Acho que acima disso ele já meio que se iguala aos outros. Outra coisa as pessoas que eu queria falar são as pessoas que têm doença renal, também tem que se preocupar mais em reduzir, né, em comer alimentos que não têm tantos esses compostos de glicação, porque eles têm um problema de eliminar esses compostos, né? Porque o rim não funciona bem, então não tá eliminando, acumula mais, quanto mais tóxico é pro corpo, né? E a última coisa que eu queria falar é sobre a Air Fryer. Então eu procurei na literatura, no PubMed, no site da minha universidade também, não achei nada que falasse de comparação de números, né? Então assim, se você pegar um frango e assar, né? Porque você assa no forno seco, talvez seria a mesma coisa de botar na Air Fryer. Não achei comparação. No site da Air Fryer, ela fala, é óbvio, porque é um método de cocção a seco, e em alta temperatura, né? Então, óbvio que vai formar, sim, AIDS. Comparado a outra coisa, eu não sei. O próprio site da Airfryer fala que sim, forma. Óbvio, né? Porque é o jeito que ela cozinha as coisas. Então, como alternativa a uma fritura, que você vai fritar alguma coisa em óleo, eu acho válido, porque você não tá comendo, porque além dos produtos de glicação avançada, quando você frita em óleo, você forma acrilamida, você oxida aquele óleo e come aquela oxidação, né? Além de estar comendo uma gordura a mais e tal. Então, eu acho que como método de alternativo para a fritura, é válido, né? Só que igual uma fritura, não é pra você comer todo dia, não é pra você botar na airfryer tudo que tem na sua casa, né? Tentar usar métodos de cocção que sejam mais saudáveis, né? E rotacionar, tá? A fim de comer uma parada frita, não tem problema. Marina antes, frita, né? E bota uns antioxidantes lá na sua refeição. Não quero causar alarme, gente. Eu quero dar solução pra vocês. O meu problema com a air fryer mais é a intoxicação do material que ela é feito, porque passa pra comida. Então ela tem teflon, ela tem alumínio, e isso passa pra comida. Então, de novo, usar pouco ela, né? Não usar pra fazer tudo na sua vida na airfryer. Ela é uma boa alternativa se você gosta muito de comida frita, mas é a mesma mentalidade. Não é pra comer muita comida frita, também não é pra comer muita comida na airfryer. Essa é a minha opinião. Mas então, o assunto dos produtos de glicação avançada era isso que eu tinha pra vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, é só me falar.